Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Negócio Mistério. 10º episódio do Negócio Mistério. Eu sou Humberto Ferreira, tenho aqui comigo o Vasco Sousa, o nosso playmaker. Olá Vasco. Humberto. Estás bom? Estou muito bem, obrigado. Hoje é o 10º episódio, mas vamos falar de um número 11. É verdade. É um 10 mais 1, é verdade. 10 mais 1. Mas ele pensava também como um 10. Pensava, só que encostava-se muito ao outro lado. A ala esquerda. Deve ter sido do jogador que eu vi numa fase inicial. É muito arrojado a dizer que foi o melhor jogador que eu vi a cruzar. Não é muito arrojado, não é? Porque eu depois estou a pelo pensar menos um dos melhores é. Porque eu depois estou aqui a pensar no Quaresma. Mas o Quaresma nunca jogou com um Jardel na frente. Sim. E este senhor, bem, era parte dentro de pé, parte fora de pé, era igual. Sem dúvida. Mal ele cruzava, quase toda a gente já sabia que ia dar em golo, ou pelo menos um lance muito perigoso. Estamos a falar de Ljubinko Drulovic. Ou como na RTP dizia... Drulovic. E com o Zahovic e Mielsarsky. Exatamente. José Nicolau de Melo, grande jornalista da RTP, era ele que dizia assim, e dizia que era assim que se dizia. Pronto. Zahovic, Drulovic, Mielsarsky, como tu disseste muito bem. E portanto vamos falar de Drulovic, mas no Penafiel. É verdade, que já pouca gente se lembra do Drulovic no Penafiel. Eu diria que quase. É verdade. Opa, que nem nós nos estávamos a lembrar uma já. pessoa lembra-se, foi o nosso seguidor Sérgio Oliveira, a quem mandamos um abraço. Foi ele que sugeriu e nós, realmente. Já... Faz todo sentido. Faz todo sentido. Drulovic no Penafiel. Foi de resto, olhar para a carreira de Drulovic e ver que ele terminou a carreira no Penafiel. Pois é, que é mesmo o fim da carreira do Drulovic. Estamos mas a falar... existe também aqui um contexto. Claro, que é muito importante trazer. Sim. Época 2004-2005, o Penafiel sobe à Primeira Liga 20 anos depois, sensivelmente. Não chega a 20, mas é por aí. Acho por que aí. A última teria sido 90, 91, por aí. Final do 10 da década de 80 e início de 90. Presidente do Penafiel é António Oliveira, acabadinho de chegar ao Clube da Terra. E vai contratar o Drulovic, que era, no fundo, o seu... Foi o jogador dele no Porto. Sim. Era o seu carteiro. É verdade. Entregava sim. ao Jardel. E foi o António Oliveira a seduzir o Drulovic a sair novamente da Sérvia, onde estava no Partizan, para voltar ao futebol português e para voltar ao Penafiel. E todos nós ficamos... Como? É isso. Aqui ainda por cima, essa equipa de Penafiel é muito engraçada. O Penafiel até acaba por fazer um campeonato tranquilo. Eu lembro que na altura... E mantém-se. Eu lembro que ganha em Alvalade por 2-0, ganha ao Benfica por 1-0 já na reta final do campeonato. É sério que sabes isso? Lembro perfeitamente. Esse campeonato foi louco, não é? E estava tudo a acontecer. E ele perfeitamente que o Penafiel ia... Quase todas as equipas fizeram surpresa nesse campeonato. Põe aí. Que é para as pessoas perceberem. Sim, ganha 2-0 em Alvalade, tinha o Wesley na frente. Espera aí, então. E depois ganha 1-0 ao Benfica em casa. 2-0 em Alvalade? Quem é que estava na frente do Penafiel? Eu lembro que eu não vi esse jogo, eu não estava em Portugal, que eu recordo, mas eu lembro que o Wesley jogava nessa equipa. Mas não jogou? Mas digo-te, não dá para ver, mas um dos golos foi ali o Hugo, o central do Sporting, que escorrega. Penso que ele escorrega e deixa o jogador do Penafiel. O gajo? Ia dizer o gajo, sim. Isolado. Eu acho que estou a ver aqui os golos, ou o Osman ou o Roberto, eu diria o Osman Dói, que faz golo. Ele que na altura estava na minha viagem de finalistas e estava no Brasil. Quem tem viagem de finalistas ao Brasil vai. E nesta jornada... mas era de faculdade. Faculdade. Nesta jornada o Porto perde 4-0 em casa com o Nacional. Ou seja, foi aquela jornada... A sério? Deve ser a jornada mais inacreditável e impensável da história da Liga Portuguesa. Tens a certeza? Tenho a certeza do que estou a dizer. Jornada 25 da Liga Portuguesa, época 2004-2005. O Porto joga numa sexta e este jogo é num domingo. Isso. Vamos ver. Aqui o jogo numa sexta, 4-0. É o hat-trick do Bruno? Não, o Bruno faz. O Bruno marca um golo. Marca um golo. Mas são marcadores diferentes. É o Alonso, o Viveiros, Nuno Viveiros. Já acertaste 50%. Eu disse o outro. O Bruno. Faltam... Ai, quem era o outro? Logo a abrir. André Pinto, talvez? Não. Deixa eu ver então, vou olhar. Fidalgo. Miguel Fidalgo. Pronto, eu lembro perfeitamente porque achei... que jornada! Como é que é possível? Por acaso não me lembro o resultado do Benfica. Pronto, foi normal, não é? Uma vitória normal contra o Gil Vicente. Ele perfeitamente estar a pensar o que é que se passa quando o Porto e Sporting jogam em casa
na mesma jornada, e um perde 4-0 e outro 2-0 contra equipas de segunda metade da tabela, se assim se pode dizer. E é determinante, é uma jornada em que Porto e Benfica estavam igualados e o Benfica fica com 3 pontos de vantagem, não é? Mas pronto, estamos a falar do Orlovic e esta vitória também é muito importante para o Gil Vicente, porque faz 3 pontos em Alvalade, para o Penafiel, desculpa, faz 3 pontos em Alvalade, soma 27 pontos e vai aqui escalar na tabela classificativa. Porque quem olhar para o plantel, esse plantel do Penafiel, vai ver que tem ali 3 jogadores, todos com ligação ao Porto, que foram campeões. Ainda há outro que passou pelo Benfica, que é o Fernando Aguiar. Todos já quase a terminar está o Arthur Jorge, o atual treinador do Botafogo. É daqueles plantéis que até numa caderneta de cromos deve ser muito engraçado. Mas tinha outro campeão nacional no meio campo, Pedro Santos. Pedro Santos, pelo Boa Vista, é verdade. Ou seja, é uma equipa cheia de nomes fortes e experientes, mas o engraçado é que reúne, para além do Drlovic, o Folha, que também foi colega do Drlovic, e aliás disputaram a posição titular durante várias temporadas, e o Clayton, que já vem um pouco depois, ainda assim ainda joga quer com o Drlovic, quer com o Folha, mas eram 3 canhotos que jogavam normalmente mais desquidos para o lado esquerdo, podiam jogar também ali no centro, mas era mais para o lado esquerdo. Para o Drlovic às vezes vinha para o lado direito e exato, era o tal cruzamento de Trivela. Da Trivela, é verdade. Ou seja, o António Oliveira consegue reunir aqui 3 nomes fortes. O Cleiton nunca não chegou a ser treinado pelo António Oliveira, mas outros 2, quer o Drlovic, quer o Folha, já tinham passado. O Folha, se não me engano, já transitava da época anterior, da equipa do Penafiel que sobe divisão, e eu acho que o Folha já lá estava. Isso. Exatamente, ele sobe divisão e termina também carreira nesse ano. Mas o Drlovic não tem grande impacto no Penafiel. Ele só faz 9 jogos, só marca um golo e é na Taça de Portugal. Um jogo contra uma equipa de escalões inferiores. Nazarenos. Nunca foi titular até no campeonato, o Drlovic. E nós só temos fichas dele até janeiro. Por isso, presumo que terminou a carreira. Já pensou, pronto, já chega. Vamos abrir aqui vaga ao outro. É triste estar no banco do Penafiel, não é assim que eu quero que as pessoas se lembrem de mim, vou acabar a carreira o mais rápido possível. E assim foi. Sabes que ele aparece logo no início da época, as notícias que dizem é logo em julho, portanto já havia aqui rumores desta chegada. A previsão era que ele assinasse por 2 anos. Porque ele já estava com quantos anos? 36. 36 anos. A previsão era que assinasse por 2 anos, só assinou por 1 e só jogou meio. Ainda bem que ele só jogou meio. Mas havia 2 nomes extra que António Oliveira queria trazer para esta equipa do Penafiel e que não conseguiu trazer. Além de Drlovic, Folha, Cleiton, ele ainda queria juntar. Era 2 nomes que ele queria juntar, 2 nomes que tinham sido treinados por António Oliveira. Ele queria, no fundo, aqui reproduzir anos mais tarde, sensivelmente 9 anos mais tarde, uma frente de ataque do Futebol Clube do Porto. Portanto, então ele queria buscar o Jardel. Certo. E o outro... meia caída, que jogava também É o Capucho. Jardel e Capucho. Eram os nomes que estiveram na iminência. Estiveram muito perto de assinar pelo Penafiel. O Capucho sai do Porto em 2-3, ele vai para o Rangers, talvez. Sim. Depois ele ainda vai para o Celta de Vigo, talvez, nessa época, ou eu estou equivocado? Possivelmente. Tenho a ideia de ele ter trocado o Rangers pelo Celta, mas se calhar estou enganado. Mas vamos aqui apanhar o Capucho para vermos... Mas era incrível termos... a ficha dele e perceber isso, exatamente. Ele vai para o Celta de Vigo neste ano. Era incrível termos Capucho, Drlovic e Jardel reunidos no Penafiel. Portanto, isto esteve muito mesmo perto de acontecer, mas não aconteceu. E aliás, o treinador do Penafiel penso que é o Manuel Fernandes. É Manuel Fernandes, depois termina a época o Luís Castro. Né? Termina a época o Luís Castro. Ou seja, é uma equipa mesmo recheada de grandes nomes do futebol português. É muito engraçado esta época do Penafiel, como conseguiu reunir num só ano tantas personalidades fortes do futebol português. Da direção ao banco, não é? Incrível. Sim. Em todo lado. É algo muito interessante, como tu estavas a dizer, e passeando aqui também em 00.pt conseguimos perceber isso. O Penafiel faz uma época tranquila, como tu disseste, é assim primeiro, só na época seguinte é que volta a descer. Ainda estou a olhar, tinha ali um jogador, um brasileiro, Sidney, que eu lembro-me que... Sim.
na altura, ou era casado, ou namorava com uma atriz brasileira que era a Cristiana Oliveira. Lembro-me também perfeitamente disso. Perfeitamente, sim. Lembro. Até esse nome é da lado. Trouxe ali outro colorido também ao balneário. O Drulovic, como estávamos a dizer, dificilmente vai ser recordado na carreira por aquilo que ele fez no Penafiel. É isso. Há pouca gente a lembrar. Pouca gente se vai lembrar. Mas estamos a falar de um pé esquerdo prodigioso. Sem dúvida. Só para se ter noção, o Drulovic primeiro chega a Portugal para representar o Gil Vicente em 92. Ele vem da Jugoslávia, que na altura estava em guerra. É o período mais duro da Guerra dos Balcãs. Sem dúvida. E ele no Gil Vicente é logo um grande impacto. E assina pelo Porto no mercado de inverno 93-94. Havia até algumas dúvidas, porque se falava, na altura do Drulovic era muito rápido. E marcava muitos gols em contra-ataque. O Gil Vicente era uma equipa mais defensiva e jogava em contra-ataque. E muita gente dizia, não, isto não é jogador para o Porto, porque ele é jogador para ter espaço e correr. E ele no Porto marcou também alguns golos assim, mas acima de tudo ele era um extremo, como já não se fazem, não é? Muitas vezes nós temos essa tendência a dizer, agora já não... E realmente não há um extremo... Como antigamente. Não há um extremo como o Drulovic, ali colado à linha, e que bastava, ele recebia a bola, parava, olhava... É ali que eu quero pôr a bola e punha lá a bola. Mas que essencialmente é óbvio que o jogador gosta muito de marcar, mas nós não víamos o Drulovic com essa fome de golo. Sim. A fome dele era meter a bola em quem decidia. E eu lembro que ele quando chega ao Porto ainda é goleador, ele ali mal chega e ele faz 20 golos no total entre Porto e Gil Vicente, mas a partir daí ele começa a não jogar tanto no centro do ataque. Bem, é a última época do Penta. 32 assistências. São números inacreditável, absurdos. 32 assistências numa só temporada. E ele no Porto faz 111 assistências. Nós não temos toda a história do Porto, mas do que nós temos, é um jogador mais até que o Deco, tem mais assistências na história do clube, mesmo comparando com Benfica e mas faz muitos com Benfica e Sporting. Sim, 8 épocas de Porto. E que vai ser muito difícil alguém bater esse número, até porque, como estava a dizer... A consistência de estar num clube durante muito tempo. Durante muito tempo, com destaque. Agora isso não acontece, não é? Tu começas a ter destaque passado 1 ou 2 anos, sais. Mas mesmo comparando com Benfica e Sporting, no mesmo período de todos os jogadores, nós temos as assistências desde 93, 94, cerca de 30 anos, e o Drulovic está disparado em termos de assistências. São números mesmo absurdos. Eu lembro de nós estarmos a ver os vídeos e era incrível. Mais uma assistência para o Drulovic. Ele faz no sobre jogo dos 7 golos do Jardel na taça. Sim. Acho que ele também, eu tenho a ideia que ele também entra com o jogo e faz tipo 5 assistências. Esse é 97-97. É 97-98. 97-98, vamos aqui então, apanhar, 97-98. Ele faz 20 assistências neste ano. Eu acho que ele faz tipo 5 assistências nesse jogo. Vamos ver então, aqui, Taça de Portugal. É contra o Juventude de Évora, não é? Taça de Portugal, 9-1 ao Juventude de Évora. E temos os golos do Jardel. E ele também estava no banco, estás a ver? Olha... E estamos a falar de um gol de Drulovic e faz 1, 2, 3, 4, 5 assistências. É incrível. Em 45 minutos. Em 45 minutos. E ele depois... E o Jardel 5. 7. O Jardel marca 7. 7 gols. Incrível. Tudo porque o jogo estava apertado. Estava 1-0 ao intervalo. E então o António Oliveira pensou, não, estou aqui a sofrer, não vale a pena, vou pôr aqui os titulares. Ele depois do Porto ainda passa pelo Benfica, ele está 2 anos, se não me engano, no Benfica. E para se ver a importância que o Drulovic teve, o Drulovic defronta o Porto pelo Benfica. Ele no Benfica não teve tanto impacto, mas ainda tem ali números até engraçados, principalmente em termos de assistências, na primeira época. 7 assistências. Na segunda época ele já começa a perder protagonismo, mas na primeira ainda tem alguma coisa. Mas ele defronta o Porto quer pelo Benfica, quer como Partizan, ele depois vai para o Partizan e joga contra o Porto na Liga dos Campeões. E depois também no Penafiel ele ainda chega a jogar contra o Porto. E ele foi sempre aplaudido. E normalmente quando trocas o Porto pelo Benfica, ou o Benfica pelo Porto, ou o que for, os adeptos começam-te a testar, não é? Claro. E o Drulovic as pessoas não conseguiam quase não gostar de um jogador que foi tão importante na história do clube. Ninguém o conseguia assobiar. Eu, quando até pelo Partizan ele é aplaudido
quando eu acho que ele entra durante o jogo. Mas é diferente. É diferente jogar no Partizan ou jogar no Benfica. Benfica. Sim, mas de qualquer forma estamos a falar de um jogador que trocou de forma direta o Porto pelo Benfica. Ou seja, há sempre, os adeptos têm sempre um ressentimento, e ele mesmo indo com outro clube estrangeiro, jogar contra o Porto, ele é aplaudido no estádio, o pessoal já nem se lembrava, não, ele trocou pelo nosso grande rival. E isso mostra tudo que era o Drulovic. Eu lembro também no Euro 2000. Sim. Ele faz um europeu incrível. Muito bom europeu. Faz 3 ou 4 assistências. Tem quase todos os golos da Jugoslávia. Tu aí estás como treinador. Estou como treinador. Aqui faz 4 assistências. Ali para o Milosevic, quase todas elas, que o Milosevic marcou 4 golos. Uma derrota contra a Espanha por 4-3. Incrível. E ele faz 2 assistências. Dizes tu que é para... Pelo menos um deles deve ser para o Milosevic. Pois, claro. Também não é difícil, não é? Pois, ele marcava os gols quase todos dessas jogadas. Ou seja, mesmo na seleção ele teve impacto. Talvez pudesse até ter ainda um maior impacto, mas lá está, ele apanha... Esta é aquela seleção que tem Ivica Kralj na baliza. Exato. Antes de vir para o Porto. É verdade. Ou melhor, aí ele já tinha passado pelo Porto em 2000. Em 98 é que o Drulovic também está no Mundial, mas não chega a jogar. É que o Kralj está na baliza e depois vem para o Porto. E ele acabou por ser ali um bocado penalizado por a Jugoslávia. Lá estava em guerra, depois já volta meados, final da década de 90, numa reconstrução. E o Drulovic ainda tem impacto ali no Euro 2000, mas se calhar noutra altura o Drulovic podia ter tido uma maior importância nas competições de seleção. Mas lá está, também noutra altura, muito provavelmente o Drulovic, não estaríamos a falar do Drulovic agora, porque o Drulovic não estaria tanto tempo em Portugal, e se calhar nunca na vida voltaria, já mais velho, para representar o Penafiel, não é? 5 ligas, 5 supertaças. Sim, o Drulovic é um dos poucos jogadores que ganhou os 5 campeonatos consecutivos do Porto. Fez parte desse percurso do Penta, e por isso falamos aqui do Drulovic, mas no Penafiel, neste episódio 10 do Negócio Mistério. E foi bom este. Foi. E o da próxima semana também vai ser. E aí sim vamos falar de um ponta de lança à antiga. É verdade. Golos e mais golos e mais golos. Golos, mais golos e mesmo muitos golos. Chegou a jogar contra o Drulovic. Chegou a jogar contra o Drulovic e jogava numa equipa listada e não era um grande. É verdade. E jogou quer na primeira divisão, quer na segunda. Ora, aí está, mais uma dica importante. Tentem lá adivinhar e já sabem, para a semana estamos de regresso em mais um Negócio Mistério. Sigam-nos nas redes sociais, no YouTube também e claro em 00. Fiquem bem.